Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pega a sua espada. 1 Coríntios, o capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje é o primeiro domingo do ano. E esse primeiro domingo nós estamos consagrando toda a igreja, todos os dizimistas, todo o povo de Deus. Irmãos, quem nos sustenta é o Deus eterno. Saiba disso. Quem nos sustenta é o Deus eterno. É Ele que abre portas e ninguém pode fechar. Amém? E nós estamos debaixo da sua palavra, porque os cansados o Senhor vai dar vigor, aos desanimados o Senhor vai levantar, e os que estão desamparados serão acolhidos e protegidos pelo Deus eterno. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler do capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14 ao versículo de número 16. Eu vou ler o versículo 14. O que diz a palavra do nosso Deus? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3, o verso do 1 ao verso de número 5. Igreja, pode ler. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Verso 5, igreja. Amém. Você pode se assentar. Eu quero falar essa noite algo que norteia a igreja de Jesus Cristo quando fala das três naturezas que o homem pode ter. E, muito intrigantemente, duas naturezas estão em conflito. É a natureza espiritual, o homem espiritual e o homem carnal. Mas Paulo estava falando aqui aos Coríntios, porque se excedeu no meio dos irmãos uma competição, uma digladiação entre os irmãos, e muito mais aconteceu no meio da igreja certos grupos seletivos, alguns se achando pertencentes a um determinado movimento dentro da casa de Deus. Então aquilo crescia. Mas o apóstolo Paulo, ele fala a respeito das três naturezas que precediam as vidas, reconhecidas na Bíblia, que nós lemos essa noite. Nós falamos a respeito do que está escrito na palavra de Deus. Paulo fala do homem natural. O homem natural, ele não consegue discernir nada do reino de Deus. É incompatível você querer falar das coisas doutrinárias das igrejas, você querer falar das situações mais conflitantes das igrejas para um homem natural, porque ele não consegue ter a revelação do Espírito Santo. Nele não está a palavra. Então o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele é insensível à palavra de Deus. Ele é incapaz de sentir a produção dentro da sua vida das coisas, das revelações de Deus na sua vida, porque ele está andando na contemplação das coisas lógicas, das coisas comuns da vida, da filosofia do dia a dia, sem qualquer capacidade do discernimento das coisas espirituais.
Então você vai falar de jejum para uma pessoa que não crê na Bíblia, que não tem o conhecimento da Bíblia, ele vai ficar completamente apático e sem qualquer reação, e até mesmo pode criar uma forma de deboche, uma forma de insulto, porque ele não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais são compartilhadas com quem é espiritual. Você falar das coisas espirituais para quem não tem o Espírito Santo, você está fazendo algo que é incapaz da pessoa ter compreensão, a não ser que ela nasça de novo, que essa pessoa nasça pelo Espírito. Aí sim a mente dela vai se abrir a uma capacidade dela poder entender e compreender as coisas espirituais. Você vai falar a respeito dos trabalhos da igreja para quem não é da igreja, elas não vão entender. Aí vai falar assim: Mãe Gisele, você é doida. Como pode você sair do seu trabalho 5 horas da tarde e falar assim: não, eu tenho um compromisso na igreja? Você é louca, vai para casa, vai descansar, vai tomar um banho. Vocês estão entendendo o que é o homem natural? Ele não vai entender uma pessoa que assumiu um compromisso e dizer assim: não, eu tenho um compromisso de evangelização, eu tenho um compromisso de fazer a obra de Deus, eu tenho um compromisso de visitar os órfãos, as viúvas, eu tenho um compromisso de poder ajudar as pessoas com necessidades no suprimento dos alimentos. As pessoas não vão entender isso, porque elas não têm a compreensão espiritual, não têm a capacidade de entender como uma pessoa pode se comprometer em nome de Deus por uma fé, isso porque ela não tem o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala do homem natural, o verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O texto é bem claro, porque lhe parecem loucura. Um monte de gente cantando ao mesmo tempo, gritando, glorificando. Quando o irmão André estava louvando aqui, a igreja toda glorificando, um homem natural entra aqui e fala: meu Deus, essa igreja é igreja de malucos. Só tem gente doida. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? O apóstolo Paulo fala que o homem natural não tem essa consciência da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Não tem, gente, não adianta. Aí o apóstolo Paulo fala também a respeito do homem espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele conhece tudo. O verso 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente espiritual. Por que alguém que é espiritual tem a capacidade de chegar no seu irmão e dizer assim: meu irmão, eu te fiz algo mal, me perdoa. O homem espiritual reconhece a capacidade de que essa é a lei de Cristo, dele se reconciliar com o seu irmão. O homem espiritual, por maior que seja a luta na vida de qualquer pessoa, ele não vai jogar intriga. É o do tipo que é o pacificador. É um mensageiro da paz. O negócio está pegando fogo. Mas quando vai um homem espiritual na casa da pessoa, ou no lugar onde a pessoa marcar, na conversa que tiver em qualquer lugar, seja no setor de trabalho, seja na rua, seja na igreja, o homem espiritual, ele vai sempre levar a pacificação. Ele é um apagador de fornalha de iras. Ele apaga o incêndio da briga dentro da família. Pode ver, o pacificador, ele sempre encontra um termo para poder conciliar e trazer uma determinada segurança no ambiente. Um homem espiritual, ele suporta, irmãos. Ele compreende as fraquezas dos fracos. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Então ele passa a exercer aquilo que Cristo ensinou, porque a sua mente está em Cristo. Ele entende perfeitamente que aquele que é fraco na fé dá trabalho. Tem pessoas que dão trabalho. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, o versículo de número 2. Ele fala o seguinte: olha, irmãos, levai as cargas uns e assim cumprireis o quê?
a lei de Cristo. Diga assim comigo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Esse é o homem espiritual. Esse é o homem espiritual. Ele é capaz de levar a carga e entender que aquele que é fraco na fé é por um tempo, porque ele tem que crescer. É igual uma criança. A criança, ela precisa das fases para poder estar madura, capaz de poder caminhar sozinha. Então, toda criança tem o tempo certo para poder caminhar com as suas próprias pernas. Eu falo isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter paciência com os fracos na fé. Temos que ter paciência com aqueles que dão trabalho. Porque a igreja de Cristo é feita assim. Existem pessoas que precisam ser mais acolhidas, precisam de mais assistência, precisam até mesmo de um discipulado. É você pegar e ficar e cuidar da pessoa. É assim, o homem espiritual, ele é capaz de entender o que está escrito. O que está escrito no versículo 15 é assim, ó: mas o que é espiritual discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. E diz: por quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Somente nós que recebemos o seu Espírito. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, o senhor é muito bobo. Pastor, o senhor é muito bobo. Sabe por quê? Eu vou explicar mais à frente. Nós podemos ser achatados de bobos, trouxas, porque nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que os mansos herdarão, mas a Bíblia não fala dos brigões, dos valentes, os de gladiadores da família herdarão a terra. Não, fala assim, os mansos. É incrível como pessoas conseguem destruir suas famílias por causa de desavenças. É incrível como pessoas conseguem destruir relacionamento de amizade importante por causa de discussões. Sabe por quê? Porque falta-lhe o Espírito, falta-lhe a mansidão, falta-lhe a palavra de Deus. Pessoas perdem emprego, perdem oportunidade, perdem boas amizades, perdem salário, perdem condições, perdem filhos, perdem família, perdem tudo. Sabe por quê? Porque não tem o espírito de mansidão. Aí, o mundo quer nos atachar, quer nos rotular. Ah, você é bobão, você é muito caladão. Irmãos, pega o versículo 15 e lê aí. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O homem espiritual, ele chega e vai discernindo, vai vendo, e Deus vai revelando para ele. Nós temos o homem natural, nós temos o homem espiritual. E muitas vezes o homem espiritual aguenta muita coisa. Às vezes o homem espiritual é mal compreendido. Pessoas lançam farpas, acusação contra o homem espiritual. E muitas vezes você chora por dentro, chora calado, para poder cumprir a lei de Cristo. Você engole ali do Senhor, do Espírito Santo. O Espírito Santo fala: eu estou contigo. Porque o homem espiritual aguenta mágoa, ingratidão. O homem espiritual, quando digo homem, eu falo genericamente, homem e mulher, suporta as agruras, às vezes, dentro da própria família. Dentro da própria família. Mas nós precisamos entender que somos espirituais. O apóstolo Paulo falou assim, ó: vocês agora têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, amém, povo de Deus? Temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizendo do homem espiritual e fala aos irmãos em Corinto a respeito do homem carnal. Ele fala: olha, eu queria tanto tratar de vocês com carne, com alimento sólido, com mocotó, com churrasco, com picanha, com maminha, mas vocês têm que ir para chupetinha, vocês têm que ir para mamadeira, vocês são meninos. É o que o texto diz. E eu, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, mas como a carnais. Porque o homem espiritual, ele entende as coisas do espírito, mas o homem carnal,
ele não obedece. Preste atenção no que o texto diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Menino em Cristo. Mas eu fui ofendido, eu fui magoado. Aí vai lá, xinga. Meu Deus, faz uma bagunça e faz um alvoroço. É porque você não é espiritual, você é carnal. O texto diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque havia divisão, havia motim, havia discussão dentro da casa do Deus vivo. Porque ainda sois carnais, versículo 3, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque você está recebendo de Deus, mas na hora que tem que colocar em prática o exercício da fé e o princípio da palavra, você age como um homem carnal. Sabe como é um homem carnal? Um homem carnal, ele chega a ser, na minha classificação, pior do que o homem natural. Porque o homem carnal é aquele que conhece a palavra, mas não obedece. O homem carnal conhece o mecanismo da igreja, sabe como funciona o corpo de Cristo, mas é capaz de criar discussões e motim e levar desavença e dizer assim, eu não levo isso para casa. O homem carnal, ele conhece as coisas do Espírito, mas ele não está aberto para o Espírito. Vou usar uma frase meio pesada. O homem carnal é sem vergonha. Ele é safado. Ele é o que faz acontecer as discussões. Ele que levanta as desavenças. Irmãos, o apóstolo Paulo, olha, eu tratei vocês com leitinho porque vocês são meninos na fé. Porque são carnais e tem no meio de vocês tanta bagunça, tantas coisas que não são do Espírito. Paulo diz, porque um está dizendo que eu sou de Paulo, o outro de Apolo, e assim dizendo que eu pertenço a um, a outro. O apóstolo Paulo falou, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele diz, nós não somos nada. O verso de número 6 fecha o pensamento de Paulo. Paulo diz, eu plantei. O Apolo era um missionário. Ele diz, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E o próprio texto, ele explica o que o Paulo quer falar. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vós, lavouras de Deus e edifício de Deus. A gente compreende essa questão que é tão implicante no nosso dia a dia. A gente procurar ser pessoas espirituais, sabendo que dentro de nós tem uma natureza que é difícil. A natureza velha, a natureza antiga. Porque, irmãos, nós nos convertemos, mas a velha natureza, ela ainda está dentro de nós. Nós nos convertemos por causa da palavra, que agora chegou o nosso entendimento, a nossa capacidade de entender. Então, o sangue de Jesus nos purificou, mas para você reter essa velha natureza, você tem que estar a cada dia se submetendo a Cristo. A cada dia você tem que estar se submetendo ao sacerdócio de Jesus. A cada dia você tem que trazer a palavra de Deus para o seu coração, porque senão a velha natureza vai entrar em erupção. Ela vai jogar suas larvas, seu fogo. Quem somos de verdade? Homens espirituais ou homens carnais? Sempre há um tempo para a gente refletir, irmãos. Eu penso que nós estamos num bom momento da nossa vida, porque todo início de ano é uma abertura de um novo ciclo. Se você quer começar a fazer as coisas de maneira que aconteçam a seu favor, comece agora. Se você quer experimentar que Deus é capaz de fazer um novo, comece a ser esse homem, essa mulher que usa o princípio da palavra.
Uma pessoa chegou assim e falou: pastor, mas o Senhor sempre vem com uma palavra para acalmar, uma palavra, meu irmão, é o princípio da palavra. Quer dizer que a coisa está pegando fogo, eu vou jogar gasolina? A coisa está ruim, eu vou jogar querosene? Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que nós somos mensageiros da paz. Somos mensageiros da paz. Eu sou da época muito antiga em que a gente saía nas ruas falando: nós somos mensageiros da paz. Pregamos a paz do Senhor. Pregamos o amor do Senhor. Nós somos mensageiros da paz. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser semeadora de paz. Paz entre as nações, paz entre as famílias, paz nas ruas, paz no condomínio. As pessoas, quando virem você, virem a sua família, falar assim: ó, lá vai o povo da mensagem da paz. Porque nós somos espirituais, irmãos. Eu fico tão feliz porque quando nós temos essa incumbência tão poderosa, a Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que nós fazemos, pregar a palavra. Mas a Bíblia diz que os anjos não puderam, porque essa é a missão da igreja. Diga para o seu irmão: essa é a sua missão, de pregar a palavra. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu vou citar uma coisa aqui, porque eu sou autorizado, porque eu ia fazer renovação de votos. Pastora Regina, posso falar da sua filha? Posso, porque ela me pediu para fazer renovação do voto aqui na frente da igreja. Eu vou falar para vocês, irmãos, quem não erra, quem não falha, sabe o que acontece? Muitos não aceitam o que fizeram. Esse é o grande problema da vida, é a gente ter problema de aceitar. Mas a autoaceitação tem os seus dois lados. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Mas eu quero falar do lado positivo. O lado positivo é quando alguém reconhece que errou, reconhece que falhou. A pior coisa é quando você não consegue viver de verdade com quem você é. Você se reveste de uma outra personalidade que é incapaz de ser o que você é. E se diz autonegação. É complicado. E o tempo que a Raíssa e o irmão Emerson tiveram conflito conjugal, nós oramos, eles nos procuraram. Uma coisa eu quero falar para a igreja: o Espírito Santo, ele nunca vai dividir aqueles que são de Deus. Nunca. Eu falei para eles: vocês estão tomando uma decisão muito séria. Vamos orar, vamos orar. Eu nunca cheguei para a Raíssa para falar mal do Emerson, nunca cheguei para o Emerson para falar mal da Raíssa, porque esse não é o papel do homem espiritual. Amém, irmãos? Aquele que vai lá aconselhar e fica falando mal do cônjuge para o outro, isso é papel do homem carnal, do homem carnal. E o tempo passou. Depois ela deve falar aqui na frente, creio que vai falar. Mas certo que o Espírito Santo não faz obra pela metade, amém? E graças a Deus, Deus uniu essa família novamente. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Graças a Deus. E ela me procurou, falou assim: pastor, eu quero fazer uma renovação de votos. E porque o bebezinho ficou dodói, ela não pôde vir, mas domingo que vem ela fará. Eu estou falando para a igreja, irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que amar o nosso irmão. Não podemos falar mal daquele que é membro do corpo de Cristo. Isso é papel de carnal. Nós temos que amar. Deixa isso para que o líder cuide, para que o pastor cuide. Nós temos muito cuidado com as ovelhas. Vocês se lembram que Jesus falou a respeito das 10 ovelhas? Tinha uma ovelha ferida, perdida. O que o pastor fez? Deixa para lá. Ele foi lá, colocou as 99 no aprisco, segura, tinha alimento, calor, porque precisava do calor, aquelas ovelhas estavam cercadas, protegidas para que os lobos não viessem. O pastor deixou lá direitinho, está aqui os 99, agora vou atrás daquela ovelhinha que se desviou. E a Bíblia diz que o pastor trouxe aquela ovelha onde? Nos ombros.
Tem ovelhas que às vezes não conseguem nem andar, gente. Não conseguem nem chegar na porta da igreja. Assim, simbolicamente a gente tem que botar nos ombros e falar assim, olha, eu te levo. Fique tranquila, você está segura. Às vezes eu ouço os irmãos falarem, porque está chovendo, está sol. Nós temos irmãos aqui na igreja, né? Tem irmão aqui que mora na Taquara, né? É isso? Tem irmão André, parece que se mudou. Agora está também na região de lá, de Jacarepaguá. Tem um irmão que eu fui visitá-lo e fui bem recebido. Acho que até peguei mais um pezinho na casa dele. O irmão ali, rapaz, foi uma bênção. Chegamos lá, Deus operou maravilhas. O Léo e a Rose. Irmãos, esses irmãos moram em Campo Grande. Sabe como eles fazem para chegar aqui na igreja? Eles não têm carro. Eles pegam 2 conduções. Soltam na Avenida Brasil. E para depois ficar melhor, tem que pegar 3, né, Léo? Tem que pegar o Manel Reis, né? Para pegar, vir andando, né? 4. Meu irmão, você mora aqui, ó. Dá nem 1 quilômetro da igreja, 2 quilômetros da igreja, você reclama. Eu fui na casa desse irmão e quase me perdi. E estava tudo sinalizado. Sabe por causa de quê? É distante da igreja. Mas o amor que essa família tem, gente. Quando a pessoa é espiritual, pastores, não tem limite geográfico, não tem distância. Quando você é espiritual, isso não pesa no seu ministério, amém? Você mora aqui pertinho da igreja, meu irmão. Do lado da igreja, do lado. Tem irmãos que moram aqui na outra avenida. Eu, o pastor Luiz Carlos, o pastor Humberto, moramos aqui, acho que dá menos de 1 quilômetro aqui da igreja. Não tem razão para chegar aqui e reclamar de Deus, tem, irmãos? O homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Temos que discernir, temos que orar por esses irmãos, pedir a Deus. O Léo do Ministério do Louvor, o André do Ministério do Louvor, o Cláudio está aqui junto com os homens. E nós estamos juntos com a igreja do Senhor, amém? Então, homem carnal versus homem espiritual. Seja homem espiritual, mulher espiritual. Sabe aquela coisa de ser pessoa espiritual? Segure, sabe? Aquela coisa dentro de casa. Olha, tenha mais sabedoria, irmãzinha, porque tem mês que não dá para ter aquilo que você quer. Aquele creme, aquele, né? Aquela coisinha pro cabelo. Tem mês que não dá para ter. Seja espiritual, minha irmã. Não fale mal do seu marido, não. Não reclame com ele, não. Tenha sabedoria. Talvez ele te prometeu uma coisa, mas não recebeu aquilo que tinha que receber, o dinheirinho dele. Ore com ele. Fala, eu sei, filho, que você está sem dinheiro. Eu vou te ajudar em oração. Talvez seu marido não saiba decidir algumas coisas e você, mulher, fica cobrando seu marido. Olha, não acuse ele não, seja espiritual. Não acuse não. O acusador já foi destronado do céu, amém? O acusador é o diabo. O acusador é Lúcifer. O enganador, o mentiroso é o Satanás. Seja espiritual, minha irmã. Você também, marido, seja espiritual com sua esposa. Porque você é tão grosso, porque você fala tão ríspido, porque você não perdoa, porque você não fala as coisas com mais calma. Porque você é espiritual, tem que tratar as coisas com discernimento espiritual. As pessoas estão se digladiando, são carnais. Crente chamando outro crente para briga. Crente agarrando o cabelo de outra e dizendo, olha, comigo não pode. Aonde está o Espírito do Senhor aí? Como Deus vai operar nessa família se vocês são carnais? Nós temos hoje o princípio da palavra. Está aqui dentro de nós. E muitas pessoas querem passar por cima. Eu não vou tolerar isso não, eu não vou aguentar isso não. Se nós temos a mente de Cristo, temos que agir como Cristo agiu. Se alguém vier falar mal dos outros para você, não seja partícipe disso. Não seja. Sabe, irmãos, as pessoas têm um hábito muito feio de falar dos erros dos outros, mas quem não erra? Jesus falou, Mateus capítulo 7, verso 1, olha, com a medida com que medides aos outros, a vós medirão. Cuidado, cuide para que não caia. Tem um fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo. O passivo é aquele que fala, fez isso mesmo? É mesmo? Fica só ouvindo e se alimentando da fofoca.
E tem aquele que vai de casa em casa falar, né? Esse é o portador do Satanás mesmo, ele vai trabalhar para o diabo mesmo. É o fofoqueiro ativo. Mas pior do que o ativo é o passivo, porque o passivo deveria falar, irmão, olha só, opa, vou usar o Cláudio ali que está olhando para mim, o Cláudio de trás, Cláudio Silveira. Não, irmão, não fala mal do irmão Cláudio não, porque o irmão Cláudio é boca de trovão, Cláudio trovão. Fala assim, não, irmão, vamos orar pelo pastor, vamos orar pela irmã. Não faz isso não, irmão, fala mal da igreja não. Amém, igreja? O espiritual, ele discerne. Às vezes aquela pessoa está falando, está com mágoa mesmo, está magoada, está ferida, quer falar. Aí você, irmão, olha só, tu falou, agora em nome de Jesus, vamos orar, vamos apagar isso tudinho aí, porque isso não vai dormir comigo nem dormir com você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O homem espiritual é assim. A gente é resolvido no espírito. Nós estamos dando abertura a um ciclo de vitória, de bênção, de prosperidade, de segurança. Eu creio nas coisas espirituais, eu creio no sobrenatural, eu creio que a palavra de Deus, ela é o alimento para as nossas almas. Eu creio, confio, a minha vida está em Deus, senão nós não deveríamos ter fé, se não crêssemos na palavra. Eu creio na oração, eu creio no louvor, eu creio na súplica, na intercessão, eu creio no jejum, eu creio porque está escrito na palavra de Deus, na prática do amor, no perdão. Creio, irmãos, porque está escrito. O que nós precisamos ter no coração é o Espírito Santo e sermos espirituais, não carnais. O carnal sabe tudo, mas não faz nada. E para se desculpar, ele nunca aceita que está errado, que o problema foi dele. O carnal logo, sabe, faz o quê? Acusa. Ele acusa, ele jamais chega assim, foi eu que errei mesmo, foi eu que errei. O espiritual logo confessa, não, irmão, foi eu mesmo, eu errei, eu quero pedir perdão. Né? A Bíblia fala que aquele que se arrepende, ele tira peso da alma, peso da mente, da consciência. Que essa noite o Espírito Santo possa nos dar isso, nos conduzir a isso. Eu penso, irmãos, assim, falando dessa forma, que tudo que nós colocamos aqui no altar de Deus, como dízimos e como oferta, são coisas espirituais. Eu levo muito a sério espiritualmente essas coisas. Creio que quem é dizimista, Deus abençoa, Deus prospera. Até vi um assunto que a pessoa colocou e existia um elemento maldoso ali. O dízimo nunca foi para salvação, para remissão de pecados nenhum. O dízimo é um princípio de fidelidade, de confiança e amor a Deus, para o sustento da obra de Deus. Aí a pessoa falou, o dízimo veio muito antes da lei. O dízimo não veio com Moisés, está errado. O dízimo foi dado desde o Éden, quando a Bíblia diz que Abel e Caim ofertaram ao Senhor. A Bíblia diz que 400 anos antes da lei, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. O dízimo é a consciência de fé, é uma consciência ao princípio da lei e da palavra de Deus. Mas o dízimo tem que ser colocado também com uma ordem de amor, de reverência, não por uma coisa isolada simplesmente. O dízimo faz parte da nossa vida, porque nós também dizimamos o nosso ser para Deus, nossos dons, nossos ministérios. Então eu quero dizer para você, olha, se Deus está nos dizendo essa noite que Ele vai prosperar as nossas vidas, se formos fiéis, o que falta para você alcançar essa prosperidade e fidelidade de Deus? Sabe o que falta? É você começar a ter consciência que isso é um assunto espiritual. Quando você começa a colocar isso no campo da lógica, você vai tratar o dízimo como coisa carnal. Se você não colocar isso como princípio da tua vida de obediência, irmãos, Deus nos protege, Deus abençoa. Eu creio que Deus é capaz de tudo. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, que não haverão impossíveis para Deus em todas as suas promessas.
a fidelidade a Deus. Eu vim conversando com uma pessoa de um determinado lugar e a pessoa falou o seguinte para mim. Falou: pastor, tinha um irmão que queria comprar fiado na minha loja, mas eu não vendi. E aquele assunto rendeu, porque todo mundo queria comprar, que ele conhecia, que eram membros da igreja. Aí eu disse: por que, irmãos? Pastor, eu sou o tesoureiro da igreja. Se eles não são fiéis a Deus, também não serão fiéis a mim. Olha como é um princípio, irmãos. É um princípio que você tem que colocar em fé. E nós somos beneficiados pela palavra de Deus. Eu quero, assim, hoje, consagrar a sua vida, consagrar a vida da igreja. Vamos começar primeiro pelos pastores, pela junta da igreja, toda a liderança da igreja. Sabe por quê? Se nós começarmos um mês de janeiro debaixo dessa proteção, então o mês de janeiro vai abrir os 12 meses para prosperidade e provisão. Amém? Eu creio assim. Eu creio que a minha casa e a tua casa, as nossas famílias já estão debaixo da proteção de Deus. E nós temos, irmãos, esse carinho, esse cuidado. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que é um texto já conhecido dos irmãos, mas ele tem que ser lido. Esse texto fala a respeito do avivamento que viria sobre o povo. É bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Eu creio nisso, que a nossa vida, a nossa família, estamos debaixo dessa ordem aqui. Deus vai abrir a janela dos céus. Não tenha dúvida, não deixe Satanás colocar dúvida no seu coração. O dízimo é tirar 10% de tudo quanto você ganhou. Dizer: Senhor, aqui está, é teu. Consagre a Deus, consagre ao Senhor. Irmãos, eu creio que esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Você crê? Eu estou falando isso como homem espiritual. Eu não estou falando só em questão de bênçãos materiais, não. Quando eu falo isso, esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos. Eu estou falando em todo nível de salvação, de cura, de libertação, de mover de Deus, de usar pessoas na obra. Vai ser um tempo diferente para a igreja. Eu quero, em nome de Jesus, quero pedir ajuda aqui dos irmãos. Pastores, nos ajude aqui. Nós sempre vamos fazer isso todo primeiro domingo de janeiro, que é a consagração dos dizimistas. Isso é um compromisso meu. Eu creio que a bênção começa aqui do altar, amém, irmãos? É aqui do altar. Se o altar não for abençoado, como é que vocês serão abençoados? O altar precisa ser abençoado. E a Bíblia diz que Deus estava presente com o seu povo, no meio do povo. Eu quero orar com vocês. Eu quero pedir a Deus que abençoe vocês. Eu não sei, os irmãos já estão com os envelopes de dízimos e ofertas? Já, por favor, tragam para cá, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus para prosperar. Nós já devemos, irmãos, ter esse conceito em nossas famílias. Se você ainda não tem, só levantar a mão. Quem ainda não tem envelope de dízimo, de oferta, só levantar. Pode entregar aí, irmão. Pode entregar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer um movimento aqui pela fé, irmãos. Eu creio nesse movimento. Eu creio na bênção de Deus que vai ser operada aqui. Bota o seu propósito, bota o seu sonho, coloca o seu desejo, deixa Deus operar. Não tenha medo, não tenha medo, porque o que está acontecendo aqui é coisa do Espírito Santo. Deus operar, para Deus trabalhar na sua vida, na sua família. Isso. Glória a Deus. Nós vamos fazer primeiro com
todos os pastores e liderança da igreja. Eu quero que todos peguem os seus envelopes, seus dízimos. Pegue aí em nome de Jesus. Hoje nós vamos consagrar aqui no altar, nessa mesa, junto à Arca da Aliança. Vamos colocar aqui, vamos orar, vamos interceder por nossa família, por nossos filhos, para que seja um ano de abertura, de oportunidade, abertura de crescimento. Os irmãos que são aqui microempresários, os irmãos que são que trabalham informalmente, né? Vamos pedir a Deus. Amém. Nós queremos trazer essa fé para dentro do seu coração. Eu quero pedir à igreja que fique de pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso aqui por turno. Nós temos aqui 3 turnos. Vamos fazer isso aqui por turno. Você já pegou o seu envelope de dízimo e oferta? Já pegaram, irmãos? Amém? Prepara aí para você subir aqui. Tem um degrauzinho aqui. Você vai subir no altar. Eu vou pedir aqui os irmãos que nos ajudem. Pastor Humberto, nos ajude ali na escada. Pastor Carlinhos, me ajude ali depois na escada. Depois. Vamos pedir a Deus para abençoar. Amém, irmãos? Levanta aí o seu envelope de dízimo, de oferta. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me humilho diante desse altar, Senhor, para dizer que eu dependo de Ti, que a nossa vida verdadeiramente só pode ser abençoada se o Senhor estiver conosco, não somente nesse mês, mas, Senhor, em todo o ano, nos 12 meses, que Tu seja aquele que vai à nossa frente. Abençoe o nosso salário, abençoe a nossa empresa, abençoa, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor, que possamos ser espirituais, entendemos esse gesto, porque quem é natural não entende isso, quem é carnal não pode fazer isso, mas quem é espiritual está entendendo o que está acontecendo aqui, esse movimento, esse ato profético sobre a vida da Tua igreja, meu Pai. Haja a bênção, a prosperidade, a consagração. Queremos nos separar para Ti, para que as Tuas bênçãos estejam em nós, para que por meio da Tua bênção possamos, Senhor Deus, abençoar nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa igreja e aonde andarmos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.